Bom, a gente já viu, né, do repórter, a importância do comentarista, narrador, o coordenador. Agora, algo mais mágico, que é o que envolve a nossa profissão, é que o jogo é tão bom, mas tão bom, que a gente fala antes dele, fazendo pré-jogo, para criar o clima para todo mundo se empolgar com a partida, e quando o jogo termina, a gente quer continuar falando dele, de tão bom, de tão excitante que o jogo foi, né? Alguns jogos, né, quem é torcedor do Vasco ficaria mais 3, 4 horas falando, né, de um jogo decisivo, flamenguista também, tricolor também, e aí entra o papel, né, que eu vou pedir para o nosso queridíssimo Marcelo Barreto, mestre aqui pelo PPG-Com, uma brilhante dissertação, defendida há poucas semanas, falar com a gente como que é envolver as pessoas no jogo esportivo, mesmo depois que o jogo acaba, ou antes do jogo começar, que é uma das nossas funções também, né? E de temperaturas diferentes, exatamente. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão cansados já, não? Ainda bem. Porque normalmente tem esse risco para quem pega depois, né? Pegar o pessoal cansado. Quem aqui está fazendo narração? Vocês são a coisa mais especial que existe no nosso meio. Tudo que o resto de nós faz aqui, com algum treinamento dá para fazer. Né? Ser treinador exige alguma outra coisinha, algo especial que eu não sei definir. E é por isso que vocês foram tema da minha dissertação de mestrado. Né? Fala justamente sobre narração e foi por intermédio dessa dissertação que eu conheci o Ludens Narrativo, do professor Felipe Mostaro. Eu tenho um amigo antropólogo que diz, em tom debochado, que o narrador tem que parar na idade mental de 12 anos de idade. Ele tem certa razão. O narrador precisa ter o entusiasmo de um menino de 12 anos ou de uma menina de 12 anos que gosta de futebol, que gosta de esporte, mas comunicar isso como um adulto que se tornou jornalista e que está preocupado com a informação. Né? Ser narrador é uma das poucas coisas que eu não fiz ao longo da minha longa carreira, né? Eu já tentei ser comentarista, como disse o Dandan, e eu, pelo menos, percebi, não sei se o pessoal do Sport TV percebeu, que não ia dar certo, quando num jogo de pré-temporada eu estava narrando um jogo, eu estava comentando um jogo do campeonato francês, aliás, não era nem campeonato francês, pré-temporada do campeonato francês, com o Luiz Carlos Júnior, que estava desesperado porque o coordenador não tinha passado a informação para ele, não chegava. Aí ele começou a narrar gol, gol cumprido, pode saber, o cara não sabe ainda quem é o autor. Esticou muito o gol, não é porque está emocionado, é porque não sabe quem fez. Esperando um replay ou o ponta chamar, né? Aí não aparecia, ele olhou para mim e fez assim, eu fiz assim, ó. Nesse momento descobriu-se que, né, a minha carreira como comentarista estava acabada. Eu já fui repórter, não fui coordenador também, não. Já fui repórter, já fui produtor, e tenho alguns pontos de conexão que eu considero interessantes com essa mesa aqui. Né? O Najib já disse que eu selecionei como estagiário, selecionei também a mulher dele e formei involuntariamente alguns casais no Sport TV. Né? Porque pessoas que eu selecionei se conheceram, né? E eventualmente se casaram. Né? Dandan chegou 1 ano antes de mim no Sport TV e 1 ano antes eu tinha chegado à Globo. Né? PC, alguém tem que ser mais velho que eu, né? O PC era editor do Jornal do Brasil quando eu comecei a carreira. Né? E depois fomos nos encontrar no Sport TV. E o Pedrosa, a gente tem uma conexão interessante que ele nem sabe ainda. Eu, nos últimos 3 semestres, dei aula de jornalismo esportivo na ECO. E o trabalho final era avaliar, em formato de podcast ou de videocast, enfim, o trabalho de jornalistas, não necessariamente da nova geração, mas que trabalham em novos formatos, né? Trabalho muito útil para o professor, porque eu passei a conhecer várias pessoas, assim, conhecer melhor o trabalho de várias pessoas, porque é o trabalho que vinha analisado. E mais de uma equipe escolheu o Pedrosa, né? Por esse desafio que ele se propôs de cobrir um clube, né? E de falar para a torcida de um clube, foi saudado aqui aos gritos de Vasco, né? Quando chegou, e falar na TV aberta para todo mundo. Né? Então tem aí um desafio importante e essa forma de se comunicar dessa época, né, que a gente está vivendo, ela também me interessa muito. Então, aprendi bastante.
com os trabalhos dos meus alunos sobre o trabalho dele. Sobre ser apresentador, né? A gente pode... Eu acho que ser apresentador me levar... Eu queria tocar em 2 aspectos aí. Primeiro que ser apresentador talvez tenha me levado de volta ao jornal, que foi onde eu comecei, e é a minha maior paixão. Não existe mais, né? Do jeito que a gente conheceu, hoje tomou outros formatos. Eu trabalhei no Globo, sou fundador do Lance, né, por onde passaram Najib, Pedrosa. Foram experiências muito ricas, e eu gosto de escrever, gosto de trabalhar com texto, então, assim, me dá muito prazer hoje ser colunista do Globo, mas eu tenho esse prazer de conversar sobre esporte, né? Que é o que a função de apresentador me oferece. Só que talvez ela traga um desafio um pouquinho diferente. De todos os profissionais aqui, todo mundo aqui precisa ouvir na sua profissão, né? O Najib precisa falar com o narrador, mas ele precisa ouvir as informações que estão chegando para ele. O Dandan precisa ouvir o Najib, né? O Paulo precisa ouvir o que está sendo narrado do jogo para poder comentar em cima. E o Pedrosa precisa ouvir as outras pessoas, precisa ouvir os seus entrevistados. O apresentador precisa aprender a ouvir a opinião alheia, né? Porque você está sempre trabalhando com comentaristas. Pelo menos na minha função, né? Na minha função principal, que é o Redação Sport TV, a gente vai falar sobre um jogo, e como disse o professor Felipe, a gente continua tão empolgado com o jogo que várias vezes, mais de uma vez isso já aconteceu, não sei se várias vezes, mas já aconteceu, de a gente falar de um jogo por mais de 90 minutos. Ou seja, a gente ficou conversando sobre um jogo mais tempo do que durou o próprio jogo, né? Para ver quanto o assunto rende, né? E o futebol, estamos falando especificamente de futebol, poderíamos estender para outros esportes, né? Eu gosto muito do esporte olímpico, apresento um programa semanal de esporte olímpico, mas o nosso carro-chefe é o futebol, né? E o futebol se transformou nesse fenômeno exatamente porque a gente gosta de falar sobre ele, né? A gente gosta de continuar conversando e de trocar ideias e o apresentador precisa estar receptivo a essas ideias, né? E muitas vezes são as ideias merda, né, gente, que a gente ouve, né? Tem que aprender a lidar com isso, né? E aí, eu acho que tem um ponto muito importante, que é um desafio para o apresentador, ao lidar com a opinião alheia, não é que necessariamente eu vou discordar com algo, acho que todos vocês em algum momento disseram, mas talvez eu dê um passinho, acrescente alguma coisa aí. Eu acho que é possível dar opinião sem informação. O problema é que é garantido que essa opinião vai ser merda, né? Porque você não tem informação. E a gente está cansado de ver, né, gente? A gente vê isso aí por todo lugar, né? Já teve mais de um presidente sendo eleito usando essa estratégia, né? Em mais de um país, né? Para não ser muito específico. Cara, quem tem boca fala o que quer, né? Com base, sem base, com informação, sem informação, né? E aí, nesse sentido, e principalmente assim, no universo como o do futebol, né? Eu tenho um prazer secreto, que é, quando eu estou andando de transporte público, ouvir conversas sobre futebol. Isso me fascina, porque eu falo assim, ali sou eu, né? Agora sou eu que estou vendo vocês falarem, né? A vontade que dá de botar o dedo e falar assim, que opinião horrorosa essa sua, hein? Enfim, como falam da gente. Mas enfim, eu nunca cedi a essa tentação. Mas assim, me encanta a certeza que as pessoas têm nas suas opiniões sobre futebol, né? Ninguém tem uma opinião mais ou menos sobre futebol, tem uma opinião, pá, é isso, né? Quase que eu quebro a mesa. Foi roubado, foi impedimento, não foi, a linha tinha que ter passado na bunda do jogador do Vasco e não no calcanhar, enfim, a gente tem certezas no futebol, né? E aí, eu acho que eu consigo fazer a transição, porque talvez seja a última coisa que eu quero trazer aqui, antes de passar a palavra para vocês. Um desafio particular do apresentador, que todos aqui vão viver em algum momento também, mas ele está mais presente na nossa vida, é que a gente não vai falar só de futebol,
né? Porque a gente fala no dia seguinte. Aí no dia seguinte já teve tudo, já teve violência, já teve racismo, já teve homofobia, enfim. E a gente tem que lidar com esses temas que permeiam o futebol, né? A gente costuma brincar lá na redação que pintou a bolinha, né? Como pinta a bolinha para anunciar um gol, pintou a bolinha do caso de racismo, do caso de violência. Em toda rodada vai ter um tema desse para a gente debater, né? E aí, a opinião ruim, ela custa mais caro, né? E nem sempre a gente está preparado. É muito difícil estar preparado para falar de tudo que o futebol nos oferece, né? Então, o desafio do apresentador nesse sentido é, primeiro, tentar entender que, claro que a gente tem opinião, né? O apresentador também tem muita opinião, né, gente? Vocês já devem ter percebido. Mas tentar entender que a nossa opinião não é melhor, não é necessariamente melhor nem pior do que a dos nossos comentaristas, né? Mas que tem que haver troca, que tem que haver algo que você consiga tirar. Tem uma frase que eu roubei do Rafael Oliveira, por enquanto eu estou dando crédito, daqui a pouco eu finjo que é minha, que ele diz o seguinte: a gente chama programa de debate, né? Jornalismo, mesa redonda, programa de debate. Essa expressão está errada. Não é necessariamente programa de debate, é programa de opinião, né? O programa de debate, ele normalmente sugere que as opiniões serão diferentes. O debate político tem um candidato de um partido, um candidato do outro partido, né? E eles estão disputando o mesmo cargo. Então, um vai dizer que o outro está errado, né? A mesa redonda Facite, a famosa mesa redonda Facite, usava isso, né? Tinha um torcedor de cada time, eles se provocavam e criavam brigas. Ainda tem programas que usam esse recurso, mas não necessariamente é assim. Um programa de opinião pode ter opinião convergente, né? E eu já recebi muitas críticas a programas que eu apresento, assim, mas todo mundo aí tem a mesma opinião. Desculpa, né? Até porque em determinados casos, né, como a gente costuma brincar, não tem outro lado, né? Só tem um lado. Quem está do outro está errado, né? E são poucos esses casos, tá, gente? Então, são os casos extremos que eu estou citando aqui. Mas a gente precisa tentar fazer com que a opinião circule, né? E aí é que entra essa característica do apresentador que eu acho fundamental. O apresentador tem que saber ouvir, mais do que outros profissionais, né? Ouvir o outro, entender e tentar tirar dele o melhor, a melhor opinião possível. Eu acho que era isso que eu tinha para, enfim, abrir os trabalhos e a gente vai ouvir vocês. Só acrescentar, pode fazer qualquer pergunta, porque existe opinião merda, pergunta merda não existe. Qualquer pergunta pode ser feita e a gente é que decide se responde ou não. O Barreto falou de conexões, quando ele abriu os trabalhos aqui, falou que selecionou na GIB, trabalhou com o PC, a ligação dele com o Pedrosa, e a Mini falou que foi um ano que eu cheguei do Sport TV, ele chegou na Globo. Eu já falei isso para ele, acho que ele esqueceu, mas ele tem uma conexão muito maior, pelo menos, da minha parte para ele. Eu começando minha carreira lá no Sport TV, não sei se você vai lembrar, eu levei o maior esporro da minha vida profissional, meu irmão. Não fui eu que dei, não. Não foi você que deu, não. Mas um esporro, mas um esculacho. Um esculacho. Aí, pô, novinho, né, começando, cabisbaixo, veio o Barreto, falou, garoto, vem cá. Pô, me encheu de moral, falou, não abaixa a cabeça não, segue tua vida, vai melhorar a sua situação. Então, o Barreto, além de ser esse profissional incrível, é generoso demais, ajuda jovens, e para mim foi muito importante, porque ali poderia ter sido um marco, porque não foi esporrinho, foi um esculacho, pô. Foi um negócio de você pensar, pô, será que eu presto para fazer isso? E o Barreto salvou a minha carreira. Obrigado, viu, Barreto?